Olá, está começando o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje para discutir um pouco mais sobre política, economia do Espírito Santo e também lá de Brasília, falando do que acontece a nível federal. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Helder Salomão. Vamos conversar um pouco sobre a recente eleição do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados e também sobre a sua atuação parlamentar. Vamos comentar alguns projetos do deputado que estão em tramitação em Brasília e que vão trazer benefícios para a população capixaba de todo o país. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o meu convidado de hoje é o deputado federal Helder Salomão, do PT. Deputado Helder, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Uma alegria recebê-lo de volta aqui no programa. A alegria é minha e poder conversar com você, com todos aqueles que acompanham o seu programa. Deputado, Brasília vive um momento muito complicado, né? A gente tem acompanhado aí na mídia nacional um afastamento do ex-presidente Eduardo Cunha, né? E também a eleição de um novo presidente, o presidente Rodrigo Maia, né, que acaba de tomar posse. O senhor não apoiou a chapa do Rodrigo, não foi isso? Eu, na verdade, no primeiro turno, eu apoiei a candidata deputada Luísa Erundina. Eu avalio que o parlamento brasileiro passa por um desgaste muito grande. A população brasileira espera do nosso parlamento uma atitude diferente. Nós estamos assistindo a uma série de denúncias que envolvem deputados, inclusive o presidente afastado da casa, deputado Eduardo Cunha, que renunciou, o que possibilitou a eleição do novo presidente. Então eu votei na Erundina porque ela é um símbolo da ética, da dignidade, neste momento de dificuldade por que passa o parlamento brasileiro. E, nesse sentido, eu acho que a eleição que aconteceu, ela não vai representar uma mudança no cenário em relação ao Legislativo Federal. Por quê? Nós tínhamos aí várias candidaturas, foram 13 candidaturas, e o que se configurou ao final, com a eleição do Rodrigo Maia, foi, na verdade, a eleição de alguém que vai dar sustentação ao governo interino do Temer, porque se inicialmente ele não era o candidato favorito era o Rogério Rosso, que representava e representa o grupo do núcleo duro do Eduardo Cunha na Câmara Federal, né, e que tinha o apoio do governo, mas com o crescimento da candidatura do Rodrigo Maia, o Rogério Rosso, né, não deixou de ter o apoio do Palácio, mas um grupo que não queria que tivesse um presidente totalmente identificado com o grupo do Eduardo Cunha, acabou crescendo, né, com o apoio de vários partidos, e Rodrigo Maia se tornou o presidente. Por que eu não apoiei a candidatura do Rodrigo Maia? Porque simplesmente é um candidato que, a meu ver, ele não terá autonomia e total independência em relação ao grupo do Eduardo Cunha na Câmara, porque em 2015 e 2016 ele fez parte do grupo de deputados que deu sustentação ao mandato do Eduardo Cunha. Nesse momento ele se desvincula, né, e para mim ele vai ter uma grande prova de fogo agora no retorno do recesso, porque a Câmara Federal, através da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou recentemente, né, um relatório que negou o recurso do deputado Eduardo Cunha para que a cassação dele, votada no Conselho de Ética, fosse anulada. Com isso, o que nós teremos brevemente? Em plenário na Câmara Federal, nós teremos a votação, enfim, do processo que pode culminar com a cassação de Eduardo Cunha. Então, para mim, qual é a primeira prova que o Rodrigo Maia vai enfrentar? É ele não criar dificuldades e colocar rapidamente esse processo em votação. Porque o que segurava era a votação, primeiro no Conselho de Ética, depois na CCJ. Isso já foi resolvido, né? Eu, inclusive, participei da sessão da CCJ, que definiu que agora quem tem a palavra final sobre a cassação do Cunha é o plenário da Casa. São os 513 deputados.
Então nós esperamos, embora eu não tenha apoiado o deputado Rodrigo Maia, mas o que a gente espera minimamente é que ele rapidamente coloque, após o recesso, né, na condição de presidente, em votação no plenário, a cassação do deputado Eduardo Cunha, porque a população brasileira não tolera mais, né, ter, né, mesmo afastado da presidência da Câmara, mas ter no exercício do mandato parlamentar alguém que mentiu, que criou todo tipo de manobra, de golpes para atrapalhar o povo brasileiro. Então, nós temos um presidente, eu não creio que teremos muitas mudanças, mas minimamente ele terá que fazer um debate que vai se diferenciar daquilo que foi apresentado durante quase um ano e meio pelo deputado Eduardo Cunha, que é reprovado pela população brasileira, né? A atitude do deputado Eduardo Cunha, hoje ela é reprovada, por isso que não há como não cassarmos o mandato do deputado Eduardo Cunha. E a gente espera que Rodrigo Maia, na presidência, coloque esse processo em votação. Por isso que eu digo, essa é a primeira prova de fogo dele. Eu diria que ele recebeu, né, de presente isso, porque está tudo pronto para o plenário votar a cassação. Eu espero que ele coloque isso e depois garanta uma agenda que permita uma coisa fundamental que foi subtraída no mandato do deputado Eduardo Cunha, que foi o diálogo no parlamento brasileiro. Né? É muito autoritarismo, muita imposição. Então, é preciso que haja diálogo entre a base aliada, a oposição, entre todas as forças políticas representadas no Congresso Nacional. Deputado, o senhor acredita que o afastamento do ex-presidente Eduardo Cunha, diante de tantos escândalos e tantas demonstrações de desequilíbrio, até mesmo a condução da presidência da Câmara dos Deputados, isso demonstrou o parlamento, né, o parlamento do Congresso, de uma forma geral, a Câmara dos Deputados, se apodera ainda mais, ganha ainda mais destaque a nível nacional com a sua atuação? Não, com certeza, ganha. O que nós precisamos agora é fazer o caminho, né, exigido pela população brasileira. Qual é esse caminho? O caminho do diálogo, da transparência, né, de uma agenda, de uma pauta que beneficie o povo brasileiro. Então, por exemplo, nós temos lá vários projetos. Além desse processo de cassação do Cunha, que eu acho que é estratégico nesse momento, nós temos lá, por exemplo, para votar algumas reformas importantes. Nós temos o projeto que altera os limites do Supersimples, que foram aprovados na Câmara, foi para o Senado aprovou com alterações, ele volta agora, aliás, já voltou para a Câmara, após o recesso nós vamos apreciá-lo. Então, eu como membro da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, junto com os demais deputados, vamos pedir ao presidente Rodrigo Maia que dê agilidade à votação desse projeto. Por quê? Porque esse projeto, que altera os limites do Supersimples, vai resolver o problema de muitos micro e pequenos empresários no Brasil. Vai reduzir burocracia, reduzir impostos, né, carga tributária, criar mais facilidades para o acesso ao crédito. Então, nós queremos votar esse projeto, porque quem ajuda o Brasil a sair da crise são as micro e pequenas empresas instaladas e, né, existentes em todo o território nacional. Tá certo, deputado, aguarda só um pouquinho, a gente vai por um rápido intervalo e já já a gente volta. Não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o deputado federal Helder Salomão. Está comentando um pouco aqui com a gente, conversando com a gente um pouco sobre tanto a questão da eleição da nova presidência da Câmara dos Deputados e agora vamos falar um pouquinho também sobre a sua atuação parlamentar, né, deputado? O senhor que tem tido uma atuação muito expressiva, principalmente ligado ao microempreendedor, mas desse nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos começar falando de um projeto bem interessante. O deputado conversava comigo aqui agora, antes de voltar ao intervalo, sobre que facilita a vida dos idosos, não é isso? Os idosos passam a ter mais facilidade para acessar o microcrédito, é isso mesmo? É isso, olha, eu ao longo da minha atuação em Brasília, 1 ano e meio, eu apresentei 15 projetos. Assim, se fizermos uma média lá, eu estou acima da média, porque apresentar projeto de lei em Brasília não é tão simples como alguns pensam, porque já existem muitas leis. E nós precisamos fazer um estudo profundo sobre a legislação existente
e apresentar coisas que têm um fundamento. Então, eu fiz um estudo junto com a minha assessoria, também conversei com pessoas da sociedade como um todo e nós chegamos a 15 projetos. Um deles que eu queria destacar aqui, que eu considero fundamental, é o projeto que visa garantir o acesso do idoso ao microcrédito. Hoje no Brasil, nós temos uma população, eu estou falando acima de 60, não acima de 80. Nós temos aproximadamente 3 milhões de pessoas acima de 80 anos. Daqui a 20 anos, nós poderemos chegar a 30 milhões de pessoas acima de 80 anos. O Brasil ainda é um país jovem, a América Latina é jovem, se comparado com a Europa, que tem uma população idosa muito maior. Então é preciso que a gente comece a pensar daqui para frente em políticas públicas muito mais ousadas para a terceira idade. Afinal, nós também queremos chegar lá, na terceira idade. E a cada dia aumenta a expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida no Brasil está em torno de 73 anos. Então há, de fato, uma ampliação da expectativa de vida no Brasil. E, por isso, nós precisamos começar a pensar em projetos e legislações que contemplem a pessoa idosa. Hoje, o que acontece com uma pessoa acima de 60 anos que procura uma instituição bancária? Muitas vezes ela recebe um não. Aqui, no meu município, em Cariacica, nós tivemos um caso de um policial que procurou a delegacia porque a mãe dele, de 70 anos, que procurou uma instituição bancária, teve um microcrédito negado. E esse fato se repete milhares de vezes em todas as regiões do país. Bom, o que o nosso projeto prevê? Ele prevê, né, aquilo que está no Estatuto do Idoso, que foi uma grande conquista do povo brasileiro. O Estatuto do Idoso é uma grande conquista, que nós precisamos fazer valer, precisamos fazer com que as ações do poder público deem conta de colocar em prática o que está no Estatuto do Idoso. Só que o Estatuto do Idoso já garante, Fabiano, que o idoso ele tem direito ao crédito. Só que no Estatuto do Idoso não fala em microcrédito. Microcrédito é crédito. Então nós estamos agora preenchendo uma lacuna, que é colocar de forma explícita na lei a garantia de que o idoso vai ter acesso ao microcrédito. Não se pode negar microcrédito à pessoa idosa. Com isso, com esse projeto, nós queremos debater 3 temas. Primeiro, proteção ao idoso. Segundo, acesso ao microcrédito. E terceiro, estímulo ao empreendedorismo. Não é possível que a gente continue tratando o idoso como alguém que já não tem mais o que fazer por sua sociedade, por sua família, pelo seu país. O idoso é aquele que empreendeu a vida toda, colaborou com o desenvolvimento através das suas atividades profissionais e sociais, familiares, e ele precisa continuar produzindo. Então nós queremos que o idoso tenha acesso ao microcrédito, que as instituições não possam mais negar a ele. Eu acho um absurdo uma instituição bancária negar o microcrédito só porque a pessoa é idosa. Absurdo. Eles alegam que o risco é maior. O risco é maior porque a pessoa já tem mais idade, só que nós estamos falando em microcrédito, em valor que não ultrapassa a 15 mil reais. Então nós estamos falando de valores baixos, são valores importantes para aquele idoso que pensa, depois da aposentadoria, em empreender. Nós temos que estimular o empreendedorismo, não só dos jovens. Em todas as idades, né, deputado? É verdade. Em todas as idades. E eu penso que cada vez mais o empreendedorismo tem que ser estimulado em todas as idades, especialmente na terceira idade. E o nosso projeto, então, ele foca no empreendedorismo da terceira idade, ele foca na garantia do acesso ao crédito e também em ações que ajudem o idoso a ser protegido, de acordo com aquilo que preconiza o Estatuto do Idoso. Deputado, outro projeto também do senhor que a gente comentava aqui antes,
muito interessante. Nosso tempo do bloco está quase acabando, mas dá para a gente citá-lo ainda. Em relação aos pescadores artesanais, quem faz pesca artesanal, não é isso? Facilita a vida desse pescador também, é isso? Isso, eu sempre penso em leis, em propostas que beneficiem os pequenos. Nós temos hoje o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi instituído, né, pelo governo federal. Temos o Programa de Aquisição de Alimentos, e esses dois programas prevêem o seguinte: tudo que for adquirido para merenda escolar, 30% tem que ser da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, quilombolas, assentamentos de reforma agrária. Só que essas legislações não incluem a pesca artesanal. Então, os pescadores artesanais não são beneficiados na hora do governo comprar esses alimentos, esses gêneros alimentícios. Nós estamos incluindo porque a pesca artesanal no Brasil, ela é intensa. Aqui no estado nós temos uma costa imensa, nós temos regiões do nosso país que não são litorâneas, mas que têm uma atividade pesqueira enorme. Então nós queremos valorizar as milhares de famílias do nosso país que vivem, que sobrevivem, que geram renda através da pesca artesanal. De que maneira? Eliminando o atravessador. Porque através desses programas, ao invés da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e dos pescadores que nós queremos incluir, venderem para os atravessadores, eles vendem direto para os órgãos governamentais e com isso eles têm um lucro maior, porque senão quem produz ganha menos e quem atravessa a compra é quem fica com a maior parte do lucro. Então é uma forma de valorizar os pescadores, as famílias dos pescadores artesanais do nosso país e com isso valorizar quem gera emprego e renda em todo o Brasil. Tá certo, deputado. Vou pedir para o senhor aguardar mais um pouquinho, nós vamos para mais um rápido intervalo no programa Jogo Limpo. Vamos continuar conversando com o deputado Helder Salomão no próximo bloco. E você que está em casa, não sai daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo. A gente continua conversando com o deputado federal Helder Salomão. Deputado, no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre alguns projetos do senhor que realmente vão mudar, vão trazer mais qualidade de vida e principalmente valorizar o empreendedor, né, o pequeno empreendedor. Agora, outros projetos que o senhor comentava comigo aqui também, ligados à área ambiental, também podem trazer muitos benefícios. Um deles me chamou muita atenção, que é quando se trata de ampliar as multas por crime ambiental, né? Exato. Nós tivemos no nosso estado um crime recente que chocou o país, mas principalmente nós, capixabas e os mineiros, que foi aquele desastre em Mariana, né, que tanto nos atingiu aqui no Rio Doce. O que diz exatamente esse projeto do senhor? Na verdade, assim, esse crime ambiental, ele ficou mundialmente conhecido, é um dos mais recentes e que teve as maiores proporções no nosso país. Nós fizemos um estudo da lei de crimes ambientais e encontramos lá algumas previsões legais que, a meu ver, não justificam crimes como esse de Mariana. Estudamos, por exemplo, como isso é tratado nos Estados Unidos, na Europa, e quando comparamos, qual foi a nossa conclusão? A conclusão é que, de fato, há uma forma diferente de tratarmos os crimes ambientais no Brasil. As penas são muito brandas, as multas são muito pequenas. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos alguns artigos da lei de crimes ambientais e ampliamos as penas de reclusão. Hoje, por exemplo, um crime que nós chamamos de crime culposo, um crime mais grave, que traz danos grandes ao meio ambiente, tem uma pena muito pequena na lei de crimes ambientais. Então, nós estamos propondo que esta pena, que hoje é de 1 a 4 anos, passe para 10 a 15 anos. O crime doloso, que é aquele crime menor, sem a intenção de cometê-lo, né, mas houve o crime, então, previsto no Código Penal. Então, nós estamos fazendo uma assimetria com o Código Penal e a proposta é que o crime hoje de 6
meses a 1 ano passe para, no mínimo, 1 ano e, no máximo, 4 anos. Então, a gente muda e faz uma aproximação das previsões hoje no Código Penal. Outra coisa, a multa prevista na Lei de Crimes Ambientais. A multa vai de R$100 a 50 milhões. Alguém pode dizer, mas 50 milhões é muita coisa. No caso de Mariana, nem tanto, né? No caso de Mariana, não é nada. Não é nada. Não é nada. Então, nós estamos prevendo, né, propondo que o que é R$100 de mínimo passe a R$1.000. Então, a multa mínima passaria de R$100 para R$1.000 e o máximo, que hoje é 50 milhões, nós passaríamos para 10 bilhões. 10 bilhões. Porque nós temos que prever nesta lei crimes de pequena importância, crimes menores e crimes maiores. Este caso de Mariana, nós sabemos que os acordos feitos não tratam-se de milhões, nós estamos falando de bilhões de reais que precisarão ser investidos para recuperar os danos ambientais e sociais que foram provocados. Então, o que nós estamos propondo é um debate, né, com base no Código Penal, com base no que é praticado em outros países mais avançados, de que nós não podemos continuar tratando os crimes ambientais, especialmente os crimes ambientais graves, com multas pequenas, com um pequeno período de reclusão. Quem comete tem que saber que vai ser punido com os rigores da lei. E, infelizmente, as penas e multas hoje do nosso Código Ambiental são muito brandas. O que nós vamos fazer é torná-las mais rigorosas e as multas maiores, para que quem praticar esses crimes saibam que eles terão que pagar e pagar muito. Deputado, um outro projeto do senhor que a gente também conversava antes aqui, trata-se de uma taxa que é cobrada das empresas que geram algum dano ambiental, podem gerar algum dano ambiental. Isso. Não é isso? Como é o nome dessa taxa? A taxa é Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. É uma taxa cobrada pelo IBAMA. Certo. Então, toda empresa, um exemplo clássico disso são os postos de combustíveis. Certo. Mas não são as únicas empresas, né? Mas eu posso tratar aqui, né, para você entender. Para simplificar, né? Para simplificar. Então, um posto de combustível, ele causa dano ambiental. Outras empresas que atuam na área ambiental também causam. Essa taxa, ela foi criada exatamente para, né, ser paga por empresas mas que atuam na área ambiental, que tem impacto ambiental a sua atividade. Mas não é só para quem cometeu crime ambiental, não. É uma taxa que as empresas têm que pagar regularmente ao Estado, pagar para o IBAMA. E essa taxa, ela foi instituída em 1981. Tem muito tempo, né? Tem mais de 30 anos que essa taxa foi instituída. Sim. E os valores não foram atualizados. Como os valores não foram atualizados, o empresário acaba pagando uma taxa maior. Por quê? Quando eu falo os valores, não é o valor da taxa, não. O valor da caracterização da empresa. Hoje, né, pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, uma pequena empresa, o faturamento dela vai até 3 milhões e 600. Mas quando a taxa foi criada, em 81, ela fixou o limite de faturamento de uma pequena empresa em 1 milhão e 200. Significa o seguinte, a empresa hoje, né, que provoca dano ambiental e que fatura 1 milhão 201, já se encaixa na faixa de média empresa. E aí paga mais imposto. Então isso não é justo. O que nós fizemos, além de atualizar os valores, os limites de faturamento das empresas, nós agora vamos criar uma ligação direta, né? Ou seja, automática. Quando o Estatuto da Micro e Pequena Empresa for atualizado, os seus valores foram atualizados, automaticamente nós teremos atualização dessa taxa. Com isso, quem vai sair beneficiado? As micro e pequenas empresas, que justamente têm que pagar um imposto menor, uma carga tributária menor, para gerar emprego e desenvolvimento para o nosso país. Então, o nosso objetivo é atualizar de maneira bem objetiva, para que daqui para frente, a cada período tem que ter uma nova lei. Não, agora é o seguinte, está tudo atrelado ao Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei 123 de 2006. Toda vez que ela for atualizada,
os valores são atualizados para evitar que o pequeno empresário, que o microempresário de forma automática, né? que pague mais imposto. Então, a nossa lei, a nossa proposta de lei, ela é muito boa para quem está hoje caracterizado como micro e pequeno empresário, ou seja, que fatura até 3 milhões e 600 para o pequeno empresário e até 360 mil para o microempresário. Tá certo, deputado, olha, bacana esse projeto de lei, quero te parabenizar já, porque são projetos que trazem realmente benefício para a população e para o microempreendedor individual, né? O microempreendedor, não só individual, mas todos os microempreendedores, né, que nós temos no nosso estado, no nosso país. Encerrando o nosso tempo, já está no finalzinho, mas a gente não pode deixar de perguntar, né? O senhor tem base em Cariacica, já foi prefeito do município, estamos aproximando das eleições. O senhor já decidiu se é pré-candidato ou não? Como que está a sua situação? Eu já anunciei, não serei candidato. Não será candidato? Não serei candidato. Vamos agora definir nos próximos dias quem nós iremos apoiar. Estamos discutindo no partido, também com outras forças políticas do município. E a definição eu continuo atuando em Brasília. Vou, se Deus quiser, concluir com honra o mandato de deputado federal. E vamos apoiar uma outra candidatura em Cariacica para continuar, né, nessa perspectiva de fazer de Cariacica uma cidade cada vez melhor. Então, sim, vou cumprir os 4 anos de mandato, se Deus quiser, com muita saúde e com muita determinação. Em Cariacica a gente define nos próximos dias quem nós apoiaremos. Tá certo. Deputado Helder Salomão, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela presença no programa Jogo Limpo, falar um pouco sobre os seus projetos de lei, né, e também sobre como está o ambiente lá em Brasília. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Grande abraço, Helder. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Também lembrando que você pode assistir o programa com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Não deixe de mandar também a sua sugestão de pauta. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.